Olá pessoal, seja bem-vindo ao Raio X do Casal. Eu sou o Maicon da Jo. E eu sou a Jo do Maicon. E hoje a gente veio aqui trazer uma reflexão para você que é casado. E quantas vezes, né, que a gente dentro de casa, às vezes a gente se sente sozinho. Quantas vezes dentro até de um relacionamento a gente se sente sozinho. A gente casa, mas continua vivendo como se fosse solteiro, né? Então hoje a gente veio trazer assim uma pequena reflexão. E a gente tem aqui atrás é o nosso potinho da gratidão, ó. A gente coloca aqui coisas pelo que a gente deve agradecer. Coisas assim, durante o dia, durante a semana, aquelas coisas que acontecem com a gente que a gente se sente grato. E hoje a gente veio aqui agradecer um pelo outro. Então tá aqui o meu papelzinho. Não vai aparecer, tá espelhado, tá de trás pra frente, mas eu quero agradecer aqui, gratidão pelo meu marido, né? Obrigada pelo meu esposo. E a gente sempre coloca assim, cada um tem uma cor desse potinho, né? Tem os nossos filhos e os nossos. E a gente sempre agradece por uma coisa importante. Então agora a gente quer agradecer, né? Por ter essa pessoa do lado. Igual eu tenho o Maicon comigo já há 23 anos. E aos poucos a gente vai passando e a gente vai vendo assim que quanto é importante você conhecer a pessoa que tá com você e você também começar a reconhecer a importância dela ao seu lado. E muitas vezes os casamentos não dão certo, principalmente por causa disso, porque um não reconhece o valor do outro. A pessoa não reconhece o quanto é bom estar junto. Né? Eu sempre digo assim, a gente sempre comenta, eu sempre falo que família é uma equipe, casamento é um time e a gente tá no mesmo time. Muitas vezes os casais eles acham assim que são adversários, né? Tem até algumas coisas, filme, frases onde dizem dormindo com o inimigo, né? Então isso aí é uma coisa que vai contra, muitas vezes a gente fala, mas vai contra o que realmente faz bem pra gente. A gente é um time, nós somos um time, nós somos uma equipe que joga junto pra vencer. E então a gente vai comentar um pouquinho, né? Refletir alguma coisa sobre isso neste vídeo. Se você gostou, já fica por aí, compartilha esse vídeo, dá um joinha, porque isso é importante para que o canal cresça, tá bem no comecinho, né? Então, eu vou colocar o meu papelzinho. Quero agradecer por você. E eu vou colocar o meu papelzinho. Quero agradecer por você estar ao meu lado há 23 anos. E que sejam mais 23 pra frente e continue sendo assim. Amém. Então, pessoal, né? E a gente trouxe algumas coisinhas que a gente quer falar, até baseado assim em versículos bíblicos, né? Que é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 9. E tem outra passagem que fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um está machucado, está doente, está depressivo, e quando essa pessoa cai, o outro que está mais forte, que tem mais vigor, que está melhor fisicamente e emocionalmente, levanta a outra pessoa, levanta o seu parceiro, né? Ou o marido às vezes está cabisbaixo, está estressado, ou seja, está passando por alguma dificuldade, e a esposa que está mais firme levanta o esposo e vice-versa. Por isso que os casais devem se esforçar ao máximo em manter o seu casamento independente de qualquer coisa. A manutenção e o relacionamento do casal tem que ser diário. É igual o veículo, né? O carro, a manutenção. Quando o veículo está com algum problema, a gente leva até o mecânico, até a oficina para que haja o conserto, para que venha a reforma, né? Que venha a reposição de peças. E assim tem que ser no nosso casamento diariamente, né? A manutenção da gente cuidar, amar, né? Se esforçar em ter um relacionamento mesmo. A dificuldade do dia a dia tem sido bem significativamente. Isso mesmo, amor. É melhor ser dois do que um.
E eu tenho alguma dificuldade com algumas coisas e ela sempre me ajuda. E o dia a dia tem atrapalhado bastante o relacionamento do casal, né? Às vezes o trabalho tem sido muito importante assim na destruição do casamento. Em você deixar o trabalho em primeiro lugar e deixar a esposa e a família em segundo plano. Isso não pode acontecer, né? Por isso essa manutenção, essa oficina tem que ser quase que diário dentro de um casal. Tem alguma coisa para falar, amor? Então, é interessante que a gente fala assim que a gente, né? A gente já aprendeu assim tanto a ser a se ajudar o tempo todo, que não é mais assim, a gente entendeu mesmo que ser é se ajudar, né? Todo mundo, cada pessoa é diferente, todo mundo tem suas dificuldades, suas facilidades em muitas coisas, né? Por exemplo, o Michael, nossa, ele me ensinou muita coisa nessa caminhada. Eu aprendi muito com ele. Eu falo assim que se hoje eu sou uma pessoa melhor, eu devo muito por ter conhecido o coração dele. Então eu vejo assim que um sempre serve para ajudar o outro, mas para que isso aconteça é necessário que a gente esteja com o nosso coração aberto. É necessário que você entenda que você casou, e é engraçado que a gente sempre pensa assim, né? Quando a gente vai casar, eu pelo menos casei assim, casei para ser feliz. E ao longo da caminhada eu fui percebendo que isso não é verdade, porque a felicidade ela é feita de pequenos momentos. Mas a minha felicidade eu não posso colocar sob a responsabilidade dele, né? Ele não pode ter essa responsabilidade de me fazer feliz o tempo todo. Eu tenho que buscar ser uma pessoa feliz e com isso vai transbordar no nosso casamento. Mas não que seja a responsabilidade dele da minha felicidade, porque isso é impossível. Ele pode estar bem, ele pode estar para cima, e se eu não tiver assim também, não tem como a felicidade me alcançar, né? Então a gente tem aprendido muito sobre isso, assim, de um auxiliar o outro. A gente já se conhece muito nessa questão de saber as dificuldades um do outro. E é muito importante isso mesmo, né? De serem dois, mas não serem dois separados, a serem dois, um para auxiliar o outro, um para ajudar o outro. E eu digo assim que é importante, até falo, né? Igual agora tá friozinho, assim. E eu sempre digo assim que é engraçado que tem, né, aquele ditado cobertor de orelha. Mas é engraçado mesmo que até na hora que a gente deita, assim, tudo parece que se encaixa, né? O homem, o corpo do homem é um corpo que o sangue é mais quente, a gente mulher já é um pouco mais gelada, então assim, tudo se encaixa. Como é bom a gente ser dois, né? É muito melhor serem dois do que um. Então eu acredito que é isso mesmo, essa questão da manutenção, né? De você estar entendendo que o teu relacionamento, ele tá em processo. Por que às vezes as pessoas passam por uma separação muito recente, né? Quando acaba a paixão, a pessoa casa e ela casa ali apaixonada uma pela outra. E aí com o tempo vai vindo a realidade, com o tempo vai passando, vai aparecendo os defeitos, vai aparecendo, porque todo mundo tem defeito, ninguém é 100%, né? Todo mundo tem qualidade e todo mundo tem defeito. E aí vai aparecendo esses defeitos e muitas vezes a gente foca nos defeitos, né? Em vez de pensar assim, como que a gente pode melhorar isso, aperfeiçoar isso, né? Então a gente sempre pensa como a gente pode aperfeiçoar, como que a gente pode melhorar. E se a gente for humilde para aceitar a ajuda do outro, ouvir o que o outro tem para nos dizer, a gente cresce mais rápido, a gente se aperfeiçoa mais rápido. Então quando a gente casa e passa aquele período de paixão, que é de uns 2 a 3 anos, né? Muitas vezes a pessoa não consegue daí mais lidar com os defeitos, né? Com as manias, os costumes, são duas pessoas diferentes. Então aí às vezes há uma ruptura no casamento. Então essa manutenção, esse entendimento que você vai tendo e vai aprendendo, isso vai só melhorando, né? Eu vejo assim que quanto mais tempo passa no casamento, melhor vai ficando para quem decidiu realmente, né, ficar firme. Então se você tá passando por alguma dificuldade, se você tá aí pensando talvez em desistir do teu casamento, se você tá pensando em dar um basta porque a paixão acabou, eu digo para você o seguinte, mulher, homem, mas eu digo assim, persevere, sabe? Tente fazer essa manutenção, parar, refletir, ver o que está acontecendo, colocar os pontos fortes, os pontos fracos,
né? Fazer aí um balanceamento, igual é feito num carro, e fazer esse balanceamento e avaliar o que precisa ser mudado, né? Sentar, ter uma DR, não é fácil, os homens geralmente não gostam, mas se os dois estiverem empenhados que esse relacionamento vá para frente, tudo é válido. E eu digo, não desista, porque depois que a paixão passa que vem o amor de verdade. Verdade. E quando eu falei no sentido de manutenção em oficina, maridão, não é trocar a esposa não, hein? Porque o carro tá velho, vamos trocar, não. Né? Você vai continuar com a sua esposa, porque quando você casou, quando você de repente foi na igreja, e é até a morte separe. Não adianta, não tem discussão. E pode até achar assim, mas isso é coisa do passado, isso é coisa dos meus avós. Então assim, tem, como é que se tem, a palavra princípios, né? São princípios, que não é que é porque é do passado, isso se vem de anos, gerações, isso é para dar certo, não é para ser mudado. Não é um casamento de contrato que você faz e 2, 3 anos acabou o contrato, não vai se renovar, né? É vitalício, é para a vida toda. Então assim, não é trocar, porque deu problema, vamos trocar. Se deu problema, vamos sentar, né? E vamos conversar até solucionar esse problema. Não é simplesmente trocando a peça, vamos ver o porquê do problema, por que aconteceu. Vamos fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? Não é simplesmente trocar. E é bem importante assim que você, marido, você esteja atento à sua esposa, né? Não traga os problemas do teu serviço para dentro da casa e vice-versa. Eu trabalho em um hospital e é muita correria agora com a pandemia, está sendo muito puxado, mas eu deixo lá, meus problemas ficam lá. Para mim não me importa se eu tive 10 internamentos ou 20 internamentos. Para mim isso não importa, eu deixo tudo lá e venho para casa simplesmente de cabeça fria e deixo os meus problemas para trás. Então assim, não é trocando a peça que vai resolver. Ache o problema, faça um diagnóstico e é melhor ser 2 do que 1. Porque quando um está de pé, ajuda a levantar aquele que está caído. Beleza, pessoal? Fica a dica, muito obrigado de estar aí, permanecer com a gente. E a gente vai aprender mais coisas para estar trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Um beijo no coração. Um beijo, até mais. Fiquem tchau, com tchau. Deus.